na cruz do Calvário. Ele diz assim: e a hora nona exclamou Jesus. Exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Essa foi uma palavra, foi uma frase que Jesus deu também na cruz do Calvário, na crucificação. Aí você pergunta, por que Jesus estava desamparado? Como pode o Filho de Deus, aquele que andou no caminho, que cumpriu tudo que Deus tinha que fazer, e agora estava dizendo: estou desamparado? Que desamparo! É a segunda palavra que Jesus dá, segunda frase que Deus dá, Jesus dá ao morrer. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque você precisa entender esse texto segundo a palavra de Deus. Você não pode tentar entender esse texto de maneira intelectual. Talvez abriria brecha para alguns falar: tá vendo? Creu em Deus, agora está sentindo desamparo. Não. À luz neotestamentária você entende isso, porque tem a ver com a obra redentora de expiação, a obra a qual Jesus veio. Ele está repetindo o Salmo 22, versículo 1, que diz: Eloi, Eloi, Deus meu, que desamparo. No versículo 2 vai continuar falando sobre essa tristeza, mas no versículo 3 de Salmo 22, ele vai dizer: contudo, tu és santo. Diga, repita comigo: tu és santo. Agora você começa a tentar entender, porque Abacuque 13 vai dizer que os seus olhos são puros. 1,13, que os seus olhos são puros e não podem contemplar a iniquidade, a maldade. A opressão não pode contemplar, é o que Abacuque vai dizer. Jesus estava levando sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. Jesus estava sentindo ali aquele desamparo, porque o pecado ele vai fazer separação entre o homem e Deus. E Jesus veio como um homem, se despiu da sua glória para se tornar semelhante a homem como eu e você, e agora estava levando nos seus ombros, como diz Isaías, e a irmã cantou muito bem ontem. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele sentiu toda a angústia que o homem tem, ele sentiu toda a miséria espiritual que o homem tem por não ter Deus. Jesus estava nos ensinando o que nós devemos sentir quando nós estamos distantes de Deus. Somos miseráveis. Jesus estava mostrando aqui toda a aflição que o homem, o Cristo, aquele que nunca tinha se separado, o Filho, que sempre esteve em comunhão com o Pai, agora se vê longe de Deus. Ele fala: que coisa terrível! Jesus que está dizendo. Isaías 59, versículo 2 vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. E Jesus estava sentindo isso. Ele sempre teve a presença do Pai, e agora ele está dizendo como é terrível. Ele entendeu a miséria que o homem precisa sentir, que eu e você precisamos sentir quando estamos longe do Pai. É uma miséria. Miserável homem que somos sem Deus. E nós precisamos entender o que o segundo entendeu muito bem, mas o primeiro só conseguia enxergar um palmo à sua frente, porque estava olhando para si, porque não conseguia enxergar o que ele precisava realmente.
Por isso que Deus nos criou e quer ter comunhão conosco. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus passeava e chamou Adão. Deus instituiu o templo para poder andar com o seu povo, o tabernáculo. E agora Jesus está dizendo para o homem: hoje estarás comigo. Está dizendo o que, meu irmão? Que Ele quer estar conosco. O nome dele será chamado o quê? Emanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. E Ele estava aqui querendo ter comunhão conosco. Você imagina agora também a dor de Deus, a dor do coração do Pai. O Filho sentiu o que o homem e eu e você precisamos sentir. Agora você imagina Deus, a dor que o Pai sentiu ao ver a separação entre ele e seu único filho, o primogênito, mas antes único, agora primogênito. Agora o seu único filho está separado. Deus, o Pai, que sempre tinha o filho ao seu lado, agora está distante dele. Aí eu peço a você para que você imagine isso. Você que é pai, você que é mãe, você que está com o seu filho aí no colo, você imagina o que é estar sem o seu filho, aquele a qual você gerou, aquele que você carregou 9 meses, aquele papai que você colocou para rotar, depois de mamar e agora está longe dele. Outro dia eu achei engraçado que a Sara, por causa do cachorro, o cachorro fugiu. Ela chegou aqui com a cara: o que foi, filho? O homem, sei lá, é mais brutão, né? O que foi, filho? Fugiu. Fugiu. Do jeito que chegou, ele foi. Eu sou mais assim, né? Mas com filho, você imagina só. Eu lembro até hoje, irmãos, o choro da minha mãe. Um dia, quando eu tinha por volta de uns 4 anos de idade, minha mãe me leva para vacinar na escola. Chega lá na escola, a mãe se distrai um pouco e ela não vê mais o seu filho ao seu lado. E ela, desesperada, diz que corre para procurar. E eu já conhecia um pouco do caminho, graças a Deus. Saí da escola, que era pertinho de casa, subi, fui para casa, encontrei lá, estava lá a empregada lá, Dona Lídia, que eu lembro até hoje, uma senhora. Aí me recebeu. Você deve lembrar dessa história, Bianca. Bianca é nossa vizinha de muito tempo. Aí quando minha mãe chega em casa, me vê, é um choro que não dá para explicar, irmãos. É um choro que parece que está saindo da entranha. Ela chorava algo parecido assim. De tão terrível que era esse choro. Você está rindo? Mas você não imagina qual foi a dor que essa mãe sentiu ao não ver mais o seu filho. Você consegue imaginar no coração do pai o que ele sente que ele sentiu quando Jesus não estava mais perto dele? E quando você se vira e dá as costas para Deus, quando você que está ouvindo essa palavra hoje nunca quer saber do Pai, você imagina o coração de Deus, as suas criaturas, a qual Ele formou com tanto carinho com as suas mãos, Ele deu um sopro, agora está tão longe. Está tão longe. Meu Deus, eu queria que você sentisse isso, porque eu consegui sentir isso. E você está longe de Deus. Você ignora Deus. Você se esquece de Deus. Isso é para crente, para quem não é crente, irmãos. Você imagina? Uma vez eu ouvi uma frase e eu achei interessante. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus é nada. Eu achei interessante, mas é verdade isso. Deus é Deus e toda a glória seja dada a Ele, e você sem Deus é nada. Só que você sem Deus é nada. Agora, Deus sem você é um pai que chora. É um pai que está triste porque não tem ao seu lado
Por maior ou por mais quantidade de filho que você tenha, ainda que seja um filho. Pelo menos é o que eu tenho ouvido. Eu só tenho um. Minha mãe tem 2. 3. Comigo 3. Minha tia tem 2. Se fala. Ainda que um esteja distante, é a mesma coisa. Se está distante, é sofrimento, é tristeza. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? E você que vai ser pai, vai ser mãe, você vai entender isso. E você vai entender agora o que Deus sente no seu coração. Aleluias. Essas foram as últimas palavras de Cristo. E ela nos mostra qual é o nosso estado de miseráveis. Mas graças a Deus, Ele nos amou e nos ama com amor eterno. Graças a Deus que Ele nos ama. O salmista vai dizer: com amor eterno eu te amei. É o Senhor que está dizendo: com bondade eu te atraí. Aleluias. Graças a Deus por isso. Aí eu conjecturo, faço uma suposição, imaginando a Trindade, ao ver toda essa situação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, triste por ver o seu filho longe, amargurado. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. O filho olha para essa situação, olha para o coração do pai e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. O pai olha para o filho assim: mas meu filho, meu único filho, meu amado filho. Ele olha para o filho e diz: tu tens toda a glória, mas eles são miseráveis. Eles são pecadores. Eles estão indo de mal a pior. Eles estão caminhando para o inferno. O pai olha e diz: eu te envio, filho. Eu te envio. Porque a Bíblia diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Deus olha para nós com amor, com compaixão e diz: eu vou dar o meu único filho por amor a eles. Meu único. Aí eu peço para que você imagine, se seria capaz de dar um filho pelo outro. Talvez você daria a sua própria vida pelo outro. Mas dá um filho pelo outro. Aleluia. 2 Coríntios 5:19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não atribuindo ao homem os seus pecados. Deus não atribui nós os nossos pecados. Ele estava em Cristo nos reconciliando. Graças a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus nessa noite. A Ele seja a glória, seja a honra, seja o louvor. Ao Deus único, eterno, ao Deus maravilhoso, Deus bom. A Ele seja dada graça e honra nessa noite, porque Ele é grande em amor. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Para terminar, eu vou dizer a última palavra que Jesus disse. João 19, versículo 30. Quando Jesus